Olá, tudo bem? Está começando mais um Palavra Profética e o nosso tema de hoje é Profeta da Esperança. Isaías capítulo 6, versículo 1 até o versículo 8 vai abordar acerca do chamado profético na vida de Isaías. Ele era conhecido como o profeta da esperança. Isaías profetizou por mais de 40 anos em um período muito difícil que o povo estava vivenciando. Ele dizia palavras de esperança em meio às lutas e às batalhas que o povo estava passando. Deus está agindo no meio do seu povo. Deus está agindo na vida do seu povo. Deus não quer que vivamos uma vida cheia de pavor e de medo. Deus ele não quer ver o seu povo vivendo conforme a realidade, a perspectiva de lutas ou provações que estejam passando. Mesmo abandonado, ele não desistiu de anunciar as boas novas do Evangelho do Senhor. Isaías apregoava e anunciava com entusiasmo a palavra de Deus, o reino de Deus por onde ele passava. Ele levava palavras que traziam esperança, que traziam força, que traziam uma esperança ao coração daquele povo. Sabe, quando Deus ele nos chama, ele nos prepara, ele nos garante que está conosco, ele nos mostra no nosso dia a dia que ele está presente, trabalhando, agindo, fazendo uma obra maravilhosa em nossas vidas. Isaías foi considerado como o profeta da esperança pelo fato dele lutar por justiça. Isaías lutava pelos direitos dos pobres. Ele lutava por justiça aos pobres. Apregoava o evangelho, mesmo estando sozinho e muitas vezes se sentindo abandonado por seus amigos, ele não desistia. Sabe quando você está cercado de pessoas e aquele grupo de pessoas está ao seu redor, mas parece que não tem ninguém ali à sua volta? Era mais ou menos nessa perspectiva Isaías estava vivendo. Ele apregoava o evangelho. Não importa qual era a perspectiva da realidade, ele estava ali disposto a levar uma mensagem de esperança, uma mensagem do coração de Deus para o coração daquele povo. A chama profética que estava dentro dele lhe dava força, energia e coragem para anunciar o reino de Deus e ser um propagador de esperança, ser um profeta que leva vida, profetizar rios de águas vivas em meio aos desertos, profetizar vida e vida com abundância diante de um vale da sombra da morte ou diante de um vale de enfermidades. O profeta Isaías, ele é uma referência do que realmente é ser um profeta da esperança. Não adianta apenas dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu estou disponível. É preciso ter um posicionamento, é preciso ter uma postura
É preciso andar em santidade. É preciso estar em comunhão constante com o Pai de amor. Saber que a profecia precisa estar alinhada com uma palavra de Deus sempre. Lembrando que toda palavra profética, ou ela vem para te edificar, para te consolar ou para te exortar. Nesses três pilares que a profecia está embasada. E todas as profecias precisam estar de acordo, alinhada, completamente alinhada à palavra de Deus. O profeta tem um papel de propagar o que Deus está dizendo ao nosso respeito. O profeta, ele tem uma visão mais ampla do que Deus está fazendo, do que vai acontecer ou está prestes a acontecer nos próximos dias, nos próximos meses ou até mesmo nos próximos anos. Nós, como profetas do Senhor, devemos ser uma referência para a nossa geração atual, apregoando a palavra de Deus, apregoando a verdade de Deus, apregoando que Jesus, ele é a esperança, que Jesus, ele é a porta, ele é a vida, ele é a resposta, que Jesus é o caminho que vai nos conduzir à salvação e à vida eterna. Sem ele, ninguém conseguirá ir até o Pai. Através da pessoa de Jesus, você vai ver a sua vida ser transformada, e quando você anunciar o Evangelho do Senhor para outras pessoas que você está ali ministrando a palavra de Deus, serão alcançadas através da graça de Deus, através do amor de Deus, através da palavra que está sendo liberada. E nesse dia chamado hoje, eu quero chamar a sua atenção. O profeta Isaías, ele é uma referência para as nossas vidas. Precisamos ser profetas que profetizam palavras de cura, palavras de esperança, palavras de mudança na vida das pessoas. Quando estamos vivendo uma realidade de lutas, de dificuldades, devemos ter uma visão mais ampla do que Deus está falando a nosso respeito, do que os céus estão dizendo ao nosso respeito. Nós sabemos que no reino de Deus não existem crises nos céus. E nós precisamos trazer essa realidade dos céus para a terra. Precisamos apregoar a palavra de Deus, apregoar o evangelho que cura, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma a vida das pessoas. Jesus está nos chamando para sermos profetas que profetizam palavras de esperança. Precisamos ser agente de milagres. Precisamos ser instrumentos nas mãos de Deus para propagar a palavra dele. Nesse momento profético, eu quero chamar a sua atenção. Estamos vivendo tempos difíceis na nossa nação. Estamos vivendo situações que estão deixando muitas pessoas atemorizadas. Muitas pessoas estão sentindo medo, estão sentindo pavor, estão com medo do que vai acontecer no futuro. Mas eu quero lembrar a cada um de vocês que o nosso papel como profetas de Deus é levar
uma mensagem de paz, de cura, de bênção e de vitória para a vida das pessoas. E hoje eu quero, juntamente com você que está do outro lado dessa tela, profetizar que o nosso Brasil será restaurado, o nosso Brasil será restituído. O nosso Brasil será conhecido como o celeiro das nações, aonde alimentaremos nações e nações em toda a terra. O nosso Brasil é a nação que o Senhor escolheu para propagar o maior avivamento, um avivamento de cura, um avivamento de libertação, um avivamento de salvação de almas, um avivamento de arrependimento genuíno e de mudança de hábitos. Deus está contando comigo e contando com você. E nós precisamos anunciar as boas novas do Senhor. O nosso país não vai viver debaixo de injustiças, debaixo de situações que trazem dor e sofrimento ao povo, porque nós sabemos que quando nós temos o Deus Todo-Poderoso no controle de todas as coisas, nós sabemos que Deus, ele muda a realidade. Ele muda as perspectivas, ele muda a economia, ele muda o quadro da história de uma nação inteira. O Senhor é aquele que vira cativeiro, e o Senhor vai virar o cativeiro da nação brasileira, vai liberar prosperidade e bênçãos. Vai haver liberações proféticas de Deus sobre essa nação. Deus está agindo em nosso meio. O Senhor está movendo as águas no meio da nação brasileira. Veremos as famílias curadas, libertas, salvas, transformadas, restituídas, restauradas pelo poder do Evangelho e da Palavra de Deus. E hoje eu quero profetizar que Deus está mudando o cativeiro da nação brasileira. Deus está trazendo um tempo de justificação. O Senhor vai fazer justiça sobre a nossa nação e vai justificar os seus filhos e filhas em todo o território brasileiro. Veremos as mãos do Senhor se manifestando, veremos o Senhor curando, veremos o Senhor salvando, veremos o Senhor libertando, veremos a ação de Deus em toda a nossa nação e nós vamos glorificar a Deus. Então, se você crê, diga amém, entre em concordância com essas palavras proféticas, porque Deus tem um projeto no coração dele com a nação brasileira, e esse projeto Deus trará à existência nesse tempo. Deus trará à existência, Deus mudará a sorte da nossa nação, Deus abençoará a nossa nação e tudo novo o Senhor fará sobre a nação brasileira. Veremos as bênçãos do Senhor serem repartidas, compartilhadas com toda a nossa nação. Veremos o povo frutificar, veremos o povo mudar de vida, veremos as pessoas mudar de vida para melhor, porque o nosso Deus está mudando a história do nosso Brasil. Creiam e tomem posse dessa mensagem e dessa palavra profética. Não vivam segundo os rumores ou segundo profecias que estão falando acerca de destruição ou de morte, mas saibam que quando Deus ele revela certas situações contra a nossa nação, nós, como servos de Deus, como intercessores, precisamos orar, precisamos nos unir e precisamos orar pela nossa nação, orar pelas nossas fronteiras, orar pelo nosso país, orar pelos poderes da nossa nação, orar pelas entidades que estão
atuando no meio público, orar pelas famílias, pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, apresentar a vida das pessoas diante de Deus e pedir a Deus que Deus ele tenha misericórdia, que Deus ele venha enviar livramento, liberar a palavra de Deus, orar a palavra de Deus, abençoar a nossa nação, pedir ao Senhor para que o Senhor venha nos guardar, nos proteger de todo o mal e de tudo aquilo que o adversário das nossas almas tem tentado, tem buscado planejar contra as nossas vidas. Precisamos estar alinhados com a palavra da verdade, a palavra de Deus. O Senhor nos deu vida e vida com abundância e precisamos propagar a palavra de Deus. Por onde nós formos, precisamos anunciar esse evangelho que salva, esse evangelho que transforma a vida das pessoas, amém? Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida e creia, ponha em prática o que Deus está falando aqui com você hoje e você vai ver que tudo na sua vida vai ser diferente. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like. Curta, comente e compartilhe com seus familiares e com seus amigos. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês que tem interagido, curtido, comentado, compartilhado o nosso Palavra Profética. E nos vemos no próximo Palavra Profética. Até a próxima!